Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui nesse momento importante, momento de reflexão, quando temos a oportunidade de compartilhar com você, meditar juntamente com você, onde você estiver, onde você está, as Sagradas Letras, que enriquece a alma, que nos faz crescer no conhecimento, na graça, que nos faz adquirir a sabedoria que nós necessitamos, que nós precisamos para vencer os desafios, para vencer os obstáculos, para superar as dificuldades, ter força de superação, ter coragem, esforço, determinação, definição, perseverança, e é através do conhecimento das Escrituras Sagradas, é através da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, é através da oração, é que nós adquirimos esta capacidade de vencer os obstáculos que nós estamos enfrentando e aquilo que ainda vamos enfrentar. Eu sou psicanalista clínico, analista, eu cuido de pessoas que estão passando por momentos difíceis na área emocional, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, medo, estão vivendo os estresses sem saber o que direção a tomar, em decorrência de várias situações vividas, enfrentadas. O seu histórico de conflitos, de decepções, de frustrações levam a esse estado que você está vivendo hoje. Eu posso e quero te ajudar. Eu atendo aqui em Calçado, eu estou atendendo também em Bom Jesus do Tabapuana, às terças e quintas-feiras, no Centro Integrado de Saúde, a Clínica CIS. E em todos esses lugares que eu mencionei, você pode me encontrar através de algum desse canal Mensagem Edificante, nos comentários, para a gente entrar em contato com você entrar em contato comigo, através do Instagram, através do Telegram, através do Facebook, através do WhatsApp, para que a gente possa marcar, você possa marcar uma consulta e a gente possa começar a fazer esse tratamento terapêutico para favorecer você, para que você possa sair dessa situação que tanto incomoda e que produz e acaba produzindo as doenças psicossomáticas. Também sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor ajudando na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. E antes de começar, eu gostaria de pedir, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, isso você vai estar nos ajudando. Clique aí em inscrever-se, seja um inscrito do nosso canal Mensagens Edificantes, curta também esta mensagem e também faça o seu comentário para que a gente tenha uma análise daquilo que nós precisamos fazer para melhorar e atender aquilo que você quer. Dê a sua sugestão do que você gostaria de ouvir sobre que tema, que assunto. Nessa oportunidade, o cristão e a palmeira, que ambos precisam crescer como o cédro do Líbano, como a palmeira. No capítulo dos Salmos 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Dentro da Bíblia Sagrada, neste salmo, nós encontramos uma linda comparação que Deus faz de nós, cada um de nós, e a palmeira. E depois sobre o cedro do Líbano. E eu me pergunto, por que florescer como a palmeira? O que a palmeira tem que nós precisamos nos assemelhar a ela? Em meio a tantas árvores, por que exatamente a palmeira? Pois bem, vamos entender um pouco sobre esse assunto. E quando compreendermos o quanto podemos chegar, concluiremos que queremos ser palmeiras nas mãos de Deus. Primeira coisa que eu preciso entender, que você precisa entender, que nós precisamos entender, é a adaptabilidade e crescimento da palmeira. A palmeira se adapta bem em qualquer ambiente, zonas rurais, urbanas e interiores. Seu tamanho, o tamanho da palmeira, varia de acordo com o seu aproveitamento e condições ambientais. A palmeira pode crescer até 10 metros ou mais, dependendo do ambiente.
A Bíblia, no mesmo Salmo que nós lemos, indica qual é o melhor lugar aonde o cristão palmeira deva ser plantado. Lá no verso 13, diz assim: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando o cristão palmeira é adubado pela palavra de Deus, ele cria raízes firmes e profundas e assim alcança grande crescimento. E o crescimento é primeiro para baixo e depois para cima. As palmeiras, elas se destacam, elas são visíveis a longa distância. Assim, deva ser o servo do Senhor. Ele é notado pela sua maneira especial de ser, seu amor, seu testemunho. Ela acaba alcançando vidas, mesmo que estejam em lugares longínquos. Palmeira, em situações de lençol freático mais profundo, as raízes podem alcançar em torno de 5 metros de profundidade, dependendo também das características físicas do solo. Com isso, fica muito difícil arrancar uma palmeira adulta. Suas raízes chegam até onde ela encontrar água. E ela depende daquela água, não depende das águas que estão em cima, que podem promover a chuva, a tempestade. E por ser tão enraizada assim, a palmeira pode suportar grandes tempestades. Elas não são arrancadas. Segunda característica, a palmeira e as estações. Outro fato interessante da palmeira é que ela se adapta em qualquer ambiente e não muda conforme as estações do ano. Ou seja, florescem o ano inteiro. Preste atenção. Terceira característica, a palmeira se verga, mas ela não quebra. É incrível a palmeira, pois o vento, por mais forte que seja, faz com que ela se curve, chegando a tocar o chão. Mas a palmeira, ela não se quebra. Pelo contrário, passando o vento, lá está a palmeira de volta na sua original posição. A conclusão dessa comparação, que é bem simples da gente entender, é que quando falamos sobre a raiz da palmeira, no sentido espiritual, entendemos que precisamos estar aprofundados, enraizados como a raiz da palmeira na palavra de Deus. Os nossos alicerces na área pessoal, na área familiar, na área cristã, na área intelectual, na área emocional, na área profissional, precisam estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Se estivermos sendo aprofundados na palavra de Deus, poderemos até enfrentar ventos, tempestades, que podem significar lutas, enfrentamentos no dia a dia, perseguições, adversidades, e mais nada deverá abalar nossa fé. Saiba que haverá momentos que você até se encurvará, podemos chegar a pensar que não irá conseguir, mas saiba que quebrar jamais, se você tem raiz produzida pela palavra de Deus. Essa comparação é muito interessante, pois expressa exatamente que neste mundo nós teremos muitas aflições, mas se formos cristãos, palmeira, plantados na casa do Senhor, certamente nós venceremos todas essas adversidades. Quarto, a palmeira, independente da estação, ela não muda. Sabe o que isso significa? É que nós, como servos do Senhor, como cristãos, precisamos ser assim. Nós, nos enfrentamentos das lutas constantes, das tempestades da vida, que procuram nos fazer parar, nós precisamos exercer a confiança que nós temos no Senhor. Se somos então aprofundados no conhecimento da palavra de Deus, aí sim nós nos manteremos firmes na perseverança e continuaremos florescendo em tempo e fora de tempo. Quinto, da palmeira tudo se aproveita. Dessa planta aproveita-se tudo, produzindo-se fibras, óleos, ceras e etc. Crescimento, adaptação e estabilidade são características marcantes
da palmeira. Assim deva acontecer e acontece com um cristão que é justo. Romanos 8, versículo 28, diz assim, Paulo escrevendo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus transforma situações de derrota em vitória. Nada é em vão para o cristão que obedece à palavra de Deus. O justo como cedro do Líbano. Agora é uma outra comparação também no Salmo 92. Na segunda parte deste versículo, a Bíblia assevera que o justo crescerá como cedro do Líbano. Está lá no versículo 12. Você pode ir lá ou verificar. Não foi à toa que Davi teceu essa comparação, pois Deus, que criou todas as coisas, sabe muito bem das lições que nós devemos aprender com as plantas. Vejamos o que o cedro do Líbano tem a nos ensinar. Primeira coisa que podemos e precisamos aprender. O crescimento do cedro é lento, mas é consistente. O cedro do Líbano cresce devagar, mas pode chegar a atingir uma altura de 40 metros, de até 40 metros. Mas interessante é que nos primeiros 3 anos de vida, as raízes elas crescem até 1,5 metro de profundidade. Enquanto que a planta em si, ela tem somente 5 centímetros fora na terra. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. O cristão, ele deva ser como o cedro de Líbano. Ele tem a promessa de crescer. Ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, ela vai acontecer. Esse crescimento acontecerá e se tornará visível a todos. A preocupação do Filho de Deus, principalmente nos primeiros anos de vida cristã, não deva estar no crescimento em si, mas no lançar as suas raízes, crescer as raízes. Lembre-se do fato de que nos 3 primeiros anos, o cedro possui raízes de 1,5 metro de profundidade, enquanto que a planta apresenta apenas 5 centímetros. Entenda, então, que o foco está no lançar as raízes muito mais do que nas evidências externas. Notamos muitas pessoas preocupadas porque não percebem que estão crescendo espiritualmente. O crescimento não é visível inicialmente. Provavelmente essas pessoas estejam esperando frutos visíveis, ministérios estabelecidos ou alguma evidência externa de que estão crescendo em Deus. Não se preocupe com isso. No entanto, como cedro, não esteja tão focado nessas evidências externas, mas se ocupe em aprofundar as suas raízes. Esse aprofundamento é através da leitura, é através da meditação da palavra, da assimilação dos seus princípios e da devida aplicação na vida prática. A essência da palavra de Deus é o amor. Quanto mais nos exercitamos ou nos exercitarmos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão nossas raízes e depois, no seu devido tempo, passaremos a manifestar um crescimento gradativo. É maravilhoso isso que a Bíblia Sagrada nos revela. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, 18, 19, diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é para baixo, gente, é raiz. Segundo ponto, raízes do cedro buscam as águas profundas, assim como a palmeira. Outra verdade interessante é que o cedro do Líbano é muito resistente e suporta o vento e suporta o calor. Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e por isso ele não depende da chuva como planta típica dessa região árida e semiárida. Assim também deva ser o cristão. Para ele crescer à semelhança do cedro, não precisará viver na dependência de fatores externos. Entenda isso.
Esse cristão vai precisar aprender a aprofundar as suas raízes na palavra de Deus, a fim de buscar alimento e provisão, mesmo em condições desfavoráveis de seca, calor ou ausência de chuvas. Há quem diga que deixou de crescer espiritualmente por causa da falta de espiritualidade da sua igreja local. Às vezes, tem pessoas que se queixam da própria família por não proporcionar a ela, ou propiciar a ela as condições favoráveis para o êxito de alguma área da vida dela. Nas mais diversas ocasiões, sempre há uma pessoa ou outra que está se descuidando, sempre achando um bode expiatório para os seus fracassos. Saiba que apesar da ausência de chuva ou da presença de fatores externos extremamente desfavoráveis, há de se encontrar as águas mais profundas na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, aquelas que se acham quando são buscadas. Quarto, as águas profundas não estão na superfície, elas são profundas, da indiferença nem da preguiça, não estão no limiar do conformismo ou da apatia espiritual. Essas águas estão no lugar da fome e da sede de Deus. Elas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus e para o mundo. Depois que ela cresce para baixo, ela vai crescer para cima. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceiro, raiz do cedro abraça uma rocha. Há informações de que toda raiz de qualquer planta, quando cresce muito e atinge uma rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, é exatamente o contrário. A raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando essa rocha. Mais forte, mais firme ela fica. Enquanto que algumas raízes veem na rocha um impedimento para a sua expansão, para o cedro é justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ela ficará. Olha que base. Para aqueles que vivem fora da palavra de Deus, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. Eles vão crescendo, desenvolvendo seus projetos pessoais, até esbarrar em Cristo e em seus imutáveis princípios. Esses cristãos não prosperam à maneira de Deus porque seus métodos, suas fórmulas, suas motivações e ações são aquelas que são condenadas por Ele. Não é assim com o justo. Não é assim com o cristão que continua crescendo até suas raízes se firmarem na rocha que é Cristo, abraçando-a e estabelecendo uma relação de maior intimidade. 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: e assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Versículo 8: e uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. O nosso desejo é que você e eu possamos assimilar as verdades paralelas expressas pela figura da palmeira e também do cedro do Líbano. Devemos fazer isso porque foi Deus quem disse que cresceríamos como a palmeira e como o cedro do Líbano. Não é uma filosofia qualquer. É Deus que estabeleceu. Então, precisamos entrar nessa esfera, nesta dimensão. E o Senhor possa nos abençoar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por mais uma vez estar aqui. E que esta palavra possa penetrar, possa nos fazer entender e nos mudar, e fazer-nos mudar de posição, para que possamos ser como a palmeira e como o cedro do Líbano, aprofundados, abraçados na rocha que é Cristo, para que possamos suportar, vencer todas e qualquer situações em qualquer estação da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Não se esqueça de
em inscrever se você não se inscreveu. E até a próxima semana. Que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Até lá.